Amém, irmãos. Quero nesse momento compartilhar uma palavra com você. Em Eclesiastes, capítulo 3. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 3, e vamos ler a partir do primeiro versículo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Amém, queridos, até aqui. Deixa eu só abaixar o meu volume. Está muito alto aqui o meu retorno. Amém, irmãos. Hoje eu quero falar sobre o discernimento do tempo. Aqui na palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Interessante que hoje estamos vivendo um tempo. Deixa eu pegar aqui o tempo do versículo 5, onde ele diz assim: tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É esse tempo que estamos vivendo. A gente não está podendo assim abraçar os irmãos por causa dessa pandemia que está aí pelo mundo. Claro que a vontade é grande de poder abraçar os irmãos, mas tudo tem um tempo. Tudo na nossa vida tem um tempo. A palavra de Deus fala isso para nós. Que há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para tudo, há tempo para curar, há tempo de matar, há tempo de derrubar e é tempo de edificar. Ou seja, é tempo para tudo neste mundo. Como diz aqui o pregador, de Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. E é esse tempo que temos que ter o discernimento nas nossas vidas. O primeiro erro que a gente possa ver nas pessoas é o tempo de precipitar. Ou seja, precipitar o tempo. O que é isso? No versículo 2 desse capítulo, no capítulo 19 de Provérbios, vamos lá. Versículo 2, Provérbios 19, versículo 2, diz assim: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. O primeiro erro que a pessoa pode cometer é precipitar o tempo. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Ou seja, agir antes da hora. Tomar decisões sem devido cuidado ou planejamento. Fazer coisas sem medir consequências. Uma boa pergunta para fazer é: o que está me motivando a tomar essa decisão? Então, o discernimento do tempo que nós precisamos ter, que não devemos nos precipitar, não precisamos dar um passo além ou dar um passo adiante sem antes o comando. Precisamos pensar bem antes de falar até. Precisamos tomar decisões
certas no seu tempo e não agir na empolgação. Precisamos ter o discernimento, por mais que a gente veja que as coisas são certas e corretas para se fazer. Então, queridos, agir antes da hora é precipitar o tempo. Tomar decisões sem o devido cuidado, isso é precipitar o seu tempo. E também tomar decisões sem planejamento de como vai fazer é se precipitar no que vai fazer. Antes precisamos pensar, sentar e planejar o que vamos realizar. Não fazer de qualquer jeito. Fazer um planejamento do que será feito, o que vai ser preciso, quais coisas, que valor vai ser preciso. É preciso ter cuidado, porque nós podemos sofrer consequências da precipitação. E como diz a palavra, a precipitação é pecado, peca. Aquele que se apressa em fazer algo sem o planejamento devido. Então, uma pergunta até fiz aqui, boa para se fazer. O que está te motivando a tomar algumas decisões na sua vida? Porque você acha bonito, ou é porque todo mundo tem, eu quero ter? Então, querido, nós precisamos ter o discernimento do tempo. Não podemos apressar. Precisamos ser cautelosos. Claro, eu não estou falando que a gente não tem que fazer as coisas. É para nós fazermos as coisas, mas precisamos ter cautelas para fazer, com cuidado, para não se precipitar. De repente você se precipita em fazer algo e dá errado. Aí você volta tudo de novo para fazer novamente. E é por isso que a gente não precisa dar margem aos erros. Precisamos cuidadosamente fazer as coisas sem errar, porque pode prejudicar. Pensou se o pedreiro levanta o muro da sua casa de qualquer jeito, eu quero fazer rápido, eu vou fazer aqui, assim, tal, e faz, mas não foi feito direito, foi precipitado, ou seja, foi apressado em fazer algo para logo terminar. Mas não é bem assim, as coisas têm que ser feitas cuidadosamente, não apressadamente. A palavra certa é ter diligência em fazer, ou seja, é fazendo passo a passo, sem pressa. Mesmo que não seja rápido, ligeiro, mas você vai estar fazendo passo a passo, e isso vai se tornar algo produtivo, algo que você não vai ter trabalho de voltar tudo de novo. Pensou, o mesmo pedreiro está levantando o muro, aí o muro cai, e aí vai ter que fazer tudo de novo. E aí vai ter que fazer devagar, né? Sentar tijolo por tijolo, colocar a massa. Era melhor ter vamos fazer o que é certo, o que é justo, para a gente não ter dois trabalhos. E é isso que acontece na vida de muitos. Muitos fazem dois trabalhos ao mesmo tempo, né? Fazem, não dá certo, aí vai lá, faz de novo, e aí vai se perdendo um tempo precioso. E é por isso que devemos ter discernimento do tempo. A segunda coisa que eu quero aqui sobre o discernimento do tempo falar é: o segundo erro que as pessoas cometem é olhar para o tempo e não fazer nada. Aqui mesmo em Eclesiastes, onde estamos, mas lá no capítulo 11, lá no versículo 4 e 6, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Por isso, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não dê descanso à tua mão, porque não sabes qual prosperará. Então, o segundo ponto aqui sobre o discernimento do tempo, onde muitos erram, é que ficam olhando para o tempo. Ficam lá, tipo, de braços cruzados, e até mesmo falando, vamos ver o que vai acontecer. Não é bem assim.
Como diz aqui, a palavra no versículo 4. Quem observa o vento, ou seja, está olhando para o ar, está olhando os passarinhos voar, está vendo as nuvens, o sol, está vendo e nada está fazendo, nada está produzindo. E a palavra fala que quem observa o vento nunca vai semear, ou seja, nunca vai jogar a semente na terra, porque está ali de braços cruzados. E se não vai semear, ele nunca vai colher. E como tem pessoas que caem nesse erro, eu vou esperar aqui na minha casa, a empresa tal bater na minha porta e me chamar para trabalhar. Eu vou ficar aqui esperando o telefonema para eu ser entrevistado. Não, querido, não fique aí sentado, parado. Vai, faça o que tem que ser feito. Entrega o currículo, faça o trabalho, adianta as coisas. Não fique olhando para o nada. Ou seja, quando a palavra fala assim, é aquele tipo de pessoas que fica parado. Como diz o ditado, vendo a morte da bezerra, né? Fica ali, né? Então, irmãos, precisamos trabalhar, como diz aqui a própria palavra em Eclesiastes, né, no versículo 6 de Eclesiastes 11. Por isso, pela manhã, semeia a tua semente e à tarde. Não deixes descanso à tua mão, porque não sabes qual prosperará. Então, querido, o que a palavra está nos ensinando aqui, nesse momento, nessa manhã? Que devemos trabalhar de manhã, temos que semear de tarde, porque a gente não sabe qual dos dois trabalhos vai dar produção, vai ser produtivo, vai dar resultado. Ou seja, tem que ter o plano A e o plano B, porque se o plano A não der certo, vai dar certo o plano B. Ou seja, o ser humano precisa ter esse discernimento de planejar a sua vida. É como se fosse, por exemplo, é como se você fosse comprar um carro. Aí você tem o carro dos seus sonhos, né? E qual é o carro do momento hoje? Deixa eu ver, um Prisma, vamos dizer. Digamos que você quer um Prisma da cor azul. Esse é o teu primeiro plano, mas só que você tem que ter o segundo plano. Se não der certo comprar o primeiro carro dos seus sonhos, tente o segundo plano de um outro carro, de uma outra marca que você se agrade também. Porque se não der certo a primeira opção, a segunda pode dar. Então a gente não pode ficar apenas na primeira opção. Temos que ter não só duas, irmãos. Aqui a palavra está falando duas, né? Mas pode ser três ou mais de três. Ou seja, nós temos que estar preparados, temos que planejar, que nem uma casa. Como você quer construir a sua casa? Quantos quartos, quantos cômodos, quantas áreas você quer ter? Você tem que planejar, mas você tem que sentar. Mas será que eu tenho condições de construir? Como? Então, irmãos, tudo é planejado. Temos que ter esse discernimento do tempo. Esse é o erro que muitos cometem, que ficam olhando para o vento. Tipo, bora ver o que vai acontecer. Ainda fala assim, amanhã é um outro dia. Irmãos, o que nós podemos fazer, temos que fazer. A gente não tem que colocar tudo nas mãos de Deus. Ele não vai fazer tudo para nós. O que nós podemos fazer, devemos fazer. Agora, o que nós não conseguimos, aquilo que é impossível para nós, aí sim, isso fica a cargo de Deus. Então, se a gente pode comprar cimento, areia, tijolo, pagar uma mão de obra, o Senhor vai levantar mais recursos para que você construa. Mas você precisa você tem que fazer a sua parte. E essa sua parte tem que ter, vamos dizer assim, uma pitadinha de fé. Porque para nós fazermos as coisas, irmãos, temos que ter fé. Se a gente não acreditar que vai dar resultado, nada vai acontecer. Nós temos que crer que as coisas vão acontecer.
Então nós precisamos fazer a nossa parte. Semear de manhã, semear de tarde, depois de amanhã, amanhã, no outro dia, toda semana, todo mês, todos os anos. Ou seja, não parar de trabalhar. A terceira coisa sobre o discernimento do tempo. O terceiro erro que muitos cometem é passar da hora. Vamos lá, Oséias, capítulo 7. Bora ver se você acha Oséias. No capítulo 7, versículo 8. Oséias, capítulo 7, versículo 8. Vamos lá. 7, 8. Diz assim: Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Então, irmãos, o que quer dizer a palavra aqui? Quem determina o tempo é Deus. O escritor aqui por exemplo, o escritor lá no livro de Hebreus, né, diz de um grupo de crentes que deveriam ser mestres, ser doutores, ensinadores da palavra. Entretanto, ainda eles precisam aprender as coisas elementares da fé, ou seja, as primeiras coisas eles precisam se alimentar. E Provérbios fala que as formigas sabem o tempo. E que o homem que recebeu 5 talentos, por exemplo, saiu imediatamente para negociar. Ele não ficou lá de braços cruzados. Quando o Senhor deu os 5 talentos, ele não ficou lá parado. Agora eu estou rico. Não, ele botou para trabalhar, para multiplicar aquele recurso. Então, irmãos, o terceiro erro que muitos cometem é passar da hora. Ou seja, é aquela oportunidade de se fazer e não faz. Deixa passar. Aí passou a oportunidade. Ficou para trás. Aí não tem mais como voltar atrás. Passou a oportunidade. Então, irmãos, a gente não pode passar da hora. A gente tem que estar atento. A gente tem que ter discernimento. Que quando chegar a hora, é agora, vamos fazer. Porque tudo tem o seu tempo. Precisamos estar focados. Precisamos estar atentos. Precisamos estar alertas todo o tempo. É que nem o arrebatamento da igreja que vai acontecer. Muitos vão ser pegos de surpresa. Quando o Senhor arrebatar a igreja, pá, foi. Aí os que ficarem vão ficar: ai meu Deus, eu fiquei. Ou seja, passou do tempo. Não se preparou. Porque o Senhor está para voltar a qualquer momento. E devemos estar prontos. E muitos cometem esse erro. O tempo de passar a hora. Passa da hora. É que nem o texto que a gente leu aqui, ó. Aqui o texto fala sobre um bolo, né? Quem fez bolo? Eu nunca fiz bolo. Mas eu sempre vejo a minha esposa fazendo. Ela me pede auxílio. Ó, vê lá o bolo. Aí quando ela me dá essa tarefa, né? Vamos dizer assim, de estar reparando o bolo para ela, aí eu fico lá toda hora. Eu pego a faca e fico lá, vendo se já está no ponto. Porque um bolo, se passar do tempo, ele vai queimar, vai ficar duro. E a gente tem que estar lá todo o tempo. Não é verdade, irmão? Você que faz bolo, as mulheres que estão aí nos assistindo, e os homens também, né? Que fica lá. Porque se a gente deixar o bolo passar da hora lá no forno, é arriscado a gente comer um bolo queimado. E nem vai poder virar, né? Nem vai poder virar o bolo, porque grudou lá na forma. Então, irmãos, não podemos cometer esse erro de passar da hora. Temos que ficar atentos. Opa, chegou a oportunidade de agora, bora fazer. Temos que ter esse discernimento de não passar da hora. E a outra coisa, o que é o tempo determinado? Agora vamos voltar lá. Eclesiastes 3. O que é o tempo determinado?
no primeiro versículo fala sobre isso, né, de Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diz as Escrituras que chegando à plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho ao mundo. No Salmos 1:3 fala, é dito que o justo é como uma árvore que dá o seu fruto na estação certa. Salmos 1:3. Então creio que existe um tempo apontado, um tempo de Deus para nossas vidas, um tempo para que as estações mudem, um tempo para que as decisões sejam realmente tomadas. A Bíblia chama isso de tempo determinado. É que nem hoje estamos vivendo um tempo de isolamento. É tempo de nós ficarmos em casa, sair quando for necessário para pagar contas, para honrar compromissos, para comprar alimento. Ou seja, muitos estão trabalhando, ir para trabalhar e depois do trabalho voltar para casa. Ou seja, estamos vivendo um tempo determinado. Hoje temos que viver assim, fazendo cultos online. Eu aqui, você em casa. Esse é o tempo determinado. Mas existe uma coisa, irmãos. Como é um tempo determinado, claro, vai voltar o tempo de nós voltarmos a nos reunir novamente como antes, como igreja, cultuar o Senhor juntos, unidos aqui neste lugar. Vai chegar esse tempo também. Nada, irmãos, vai ficar para sempre. Mas hoje o tempo é esse, de nós fazermos os cultos online, né? Fazer ministrações online e você nos assistindo em casa. Esse é o tempo determinado. Amém? E por último, nessa manhã, é uma pergunta: como temos interferido no tempo? Como temos interferido no tempo? Cremos que Deus é o Senhor do tempo. Foi Ele quem nos colocou nesse tempo. E só Ele sabe quanto tempo mais ainda temos de vida. O Senhor nos colocou aqui, no Brasil, aqui em Itacoatiara. Muitos talvez estão em Manaus e em outras cidades do nosso país. É o tempo que o Senhor nos colocou nesses lugares. E temos um tempo determinado. A gente não vai viver para sempre neste mundo. Temos aí alguns anos de vida, eu não sei, de repente somente algumas horas aí. O Senhor é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. E como temos interferido no tempo? Eu me lembrei da história de Abraão com Sara. Quando Deus falou para Abraão que ele teria um filho, ele teria um herdeiro, eles quiseram interferir no tempo. Abraão e Sara quiseram interferir no tempo de Deus. Aí Sara sabia que ela era estéril. Eu vou dar minha conserva para ti. Aí nós vamos ter um filho através da minha conserva. E aí nasceu lá Ismael, não foi? Através da serva Agar. Então eles, Abraão e Sara, interferiram no tempo de Deus. Ou seja, se apressaram em fazer as coisas com seus próprios pés. Não aguardaram o tempo determinado de nascer o filho da promessa, que era Isaque. Então, irmãos, às vezes interferimos no tempo de Deus. Temos que ter o discernimento realmente. Se você não tem esse discernimento, você precisa orar pedindo do Senhor, pedindo esse discernimento. Tá? Entretanto, Ele deu ao homem a liberdade de interferir no seu próprio tempo. Claro, nós podemos interferir, porque nós temos livre-arbítrio. Mas temos que ter esse discernimento de entender o tempo de Deus. Amém? Quando vemos um jovem ser morto por arma de fogo e seu corpo é lançado lá na rua, quem fez isso? Foi Deus? Não, não foi Deus. Não foi Deus, não era o tempo, mas Ele mesmo interferiu. Ou seja, Ele foi procurar confusão,
foi meter na briga dos outros, foi querer dar um de herói, não sei, ou foi querer roubar alguma coisa, e aí perdeu a sua vida cedo. Muitos estão interferindo no seu tempo, muitos estão deixando de viver, não se cuidam, não têm precauções, vivem uma vida aí largada, não se preocupam com a sua saúde, come coisas que não deveria comer, bebe o que não deveria beber, fuma o que não deveria fumar. Aí depois vai chegar um tempo que a pessoa vai adoecer, porque ela não se cuidou. E aí a pessoa pode perder a sua vida jovem, de 30, 40, 50 anos. Ou muito mais jovens do que isso, 20 anos, 18 anos, mal começou a viver, e muitos estão perdendo as suas vidas porque estão interferindo no tempo. Então, queridos, consequências de decisões erradas faz com que a partida seja precipitada. Quantos já não morreram precipitadamente porque não se cuidaram? Rapaz, eu vi um vídeo, eu fiquei espantado com o vídeo. Eu não sei o nome daquilo. As pessoas sobem no monte, numa ponte, e amarram a corda, né? Aquele elástico, aí a pessoa vai, tchum, aí fica lá, não é? Não fica? Eu não sei o nome daquilo não. A pessoa fica subindo e descendo, mas eles soltam de uma altura alta, de uma ponte, de uma montanha, de um prédio, sei lá, eles pulam, mas com a corda de segurança, né? E aquele elástico, né? Para a pessoa ficar lá, indo e voltando, né? E eu vi um vídeo, o rapaz, junto com uma mulher, a mulher ia pular, e o instrutor que estava ali com a mulher, empurrou ela, né? E quando ele empurrou ela, né? Ele percebeu que ele não tinha colocado o engate lá do elástico na mulher. Aí eu disse, meu Deus, a mulher foi-se, né? Então, irmãos, precisamos ter cuidado. Tem pessoas que ficam procurando os desafios perigosos. Quantas pessoas subirem muitos montes que existem aí pelo mundo inteiro, né? Com o sonho de subir ao topo da montanha. Quantos já não morreram ali, jovens, podendo viver uma vida tranquila com a sua família, mas precipitam a sua vida, precipitam no tempo. Muitos fazem na empolgação e acabam, sabe, irmã, a gente tem que ter cuidado porque a nossa vida ela é única. A nossa vida não é que nem um jogo de videogame, eu sempre digo isso, né? No jogo de videogame aí, o bonequinho lá tem várias vidas, né? Morreu, aí começa de novo. Morreu, começa de novo. Não, irmãos, para nós não é que nem jogo de videogame. Para nós, se a gente não se cuidar e morrer, não voltamos, a não ser que o Senhor queira e ressuscite. Amém? Então, irmãos, concluindo, eu vou fazer algumas perguntas para você fazer essa reflexão nessa manhã. O que você tem feito com o seu tempo? Será que não é tempo de fazer crescer, né, o seu, digamos, a sua célula? Um exemplo, né? A gente não está reunido em células. Mas pelo menos, será que não é tempo de você fazer algo diferente com a sua célula? Ah, não podemos nos reunir. Mas será que não tem outro meio? Essa semana até compartilhei com a minha liderança, né? Um aplicativo no celular que pode se fazer célula online, né? Um aplicativo chamado Discord, né? Onde você adiciona lá as pessoas e você conversa como se fosse uma conferência ali, né? Mas só áudio, só voz. A gente não vê a pessoa, mas fica lá um grupo de pessoas falando ao mesmo tempo. Será que não é tempo de você fazer isso com a sua célula?
Não ficar limitado, a gente não pode se reunir, a gente não está se reunindo. Então, será que não é tempo de você ter criatividade, de alimentar sua célula? Tenha criatividade, querido. Quanto tempo você gasta? Outro exemplo. Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você gasta na meditação da palavra de Deus? Sabe, irmãos, a gente até reduziu aqui os cultos online, porque a gente entende que muitos não tem lá aquela internet. Na verdade, o Brasil não tem aquela internet, né? Assim, joia, que a gente possa fazer até eventos todo o tempo. Não, a gente sabe que muitos têm a sua internet limitada. E a gente vai fazendo as programações aqui ao vivo, pontualmente, né? Para você ser alimentado. Será que, mesmo assim, a gente reduzindo, a pessoa tem compartilhado, tem assistido pelo menos, ou está fazendo outra coisa, ou vendo outra coisa na internet? Não é tempo para ficar vendo outras coisas. É tempo, por exemplo, agora, é tempo de ouvir a palavra de Deus. É tempo de assistir esse culto aqui, esse momento com Deus estamos tirando. Outra pergunta para fechar aqui esse momento de reflexão. Quando é que você vai se levantar para realmente andar com Deus? Muitos estão aí sentados, a gente faz convite, quer aceitar Jesus, quer se reconciliar, não é a minha hora, não é agora. Quando é que você vai se levantar para realmente andar com Deus? Andar com Deus, irmãos. Muitos estão andando com Deus, mas distantes, só observando. De longe, só observando. Não, irmão, a gente não tem que andar distante. Muitos estão andando com Deus distante. Devemos andar com Deus lado a lado. Então, queridos, é isso que eu queria deixar aqui para você nessa manhã, né, de domingo. Que precisamos ter o discernimento do tempo e entender que tudo tem o seu tempo. Amém?